Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa vídeo eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre finanças comportamentais. Tá, esse assunto é muito legal porque a gente basicamente nós temos três tipos de análise existente. Nós temos aquela pessoa que faz uma análise gráfica, que é o analista técnico. Nós temos aquela pessoa que faz uma análise do balanço das empresas, de economia e tal, que é o analista fundamentalista. E temos também aquelas pessoas que usam do comportamento das pessoas para tentar tomar uma decisão de investimento, tá? Essa questão das finanças comportamentais, ela é um assunto relativamente novo. Começou a surgir com Daniel Kahneman, que escreveu um livro sobre o comportamento das pessoas e que ele não considera o investidor sendo racional, né? O investidor racional é aquela pessoa que, assim, é difícil a gente ver na vida real. É como se a pessoa ela tivesse noção 100% do que ela vai, do que ela está comprando, do risco que ela está correndo, do retorno que ela pode esperar. E a gente sabe que isso não acontece. Muitas vezes as pessoas investem porque está vendo notícia, porque às vezes um amigo falou dessa ação, tá? Então a pessoa ela não pode ser considerada um investidor racional. Ela não vê todas as informações disponíveis e toma a melhor decisão possível. Isso não acontece na prática, tá? Em prática a gente sabe que é diferente. Então as finanças comportamentais ela vem trazendo isso, ó, ela não considera o investidor como sendo racional e ele considera que as pessoas possuem ilusões cognitivas, que nada mais é do que uma ilusão do pensamento. O que é esse quadrinho que eu fiz aqui para vocês? Nós vamos ver daqui a pouco que existem várias heurísticas, né? A heurística da representatividade, disponibilidade. E a heurística, ela está relacionada a erro. Então, toda vez que eu falar a palavra heurística, eu estou querendo dizer erro, tá? E qual que é a consequência desse erro? Ou seja, qual que é a consequência dessa heurística? A consequência, ela recebe o nome de viés, tá? Então, eu posso dizer que a consequência do erro de eu ter usado uma informação que veio de uma ilusão de pensamento meu, eu vou ter um viés, eu vou ter uma tendência, uma inclinação, uma propensão a tomar determinada decisão e geralmente uma decisão de maneira errada. Tranquilo? Então, isso daqui são os famosos atalhos mentais, as regras de bolso que a gente usa para tomar as decisões. Tá? Em resumo, seria isso: simplifica um julgamento difícil de fazer. E aí eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui primeiro a heurística da disponibilidade. Eu até coloquei aqui uma imagem de um ladrão, que eu vou dar um exemplo do seguinte. Imagina a seguinte situação. Você está aí no seu bairro, e aí no seu bairro tem uma média de 30 assaltos por mês. Ou seja, todo dia tem um assalto. Né? Todo dia tem um assalto, 30 assaltos por mês. Consequentemente, você sabe que o seu bairro é um bairro perigoso. Você fala para as pessoas, olha, todo mês ali tem assalto, todo dia na verdade tem assalto, é um bairro perigoso. E aí do nada, aqueles órgãos de pesquisa, tal, que vai vendo sobre segurança de bairro, descobre que um determinado mês o seu bairro teve somente 5 assaltos. Bom, a gente sabe que em tese, em teoria, o seu bairro ficou mais seguro. Antes tinha 30 por mês, agora ele só tem 5. Só que imagina a seguinte situação: você está saindo da sua casa e aí do nada, na hora que você abre a porta da sua casa, você vê uma pessoa sendo assaltada na sua frente. Você acaba de ver aquilo acontecer. A primeira coisa que você vai sair e falar para as pessoas do seu trabalho é: eu não aguento mais esse bairro, cada dia que passa esse bairro fica mais perigoso. E aí a gente sabe que, na verdade, isso aí está errado, né? Porque conforme a pesquisa disse o quê? Que agora só tem 5 assaltos no seu bairro em média. E antes tinha 30, então na verdade ele está mais seguro. Só que por que, que você saiu falando que seu bairro estava mais perigoso? Porque você teve, ó, uma informação recente, você teve uma disponibilidade na sua cabeça. Tá? Sempre que eu falar de heurística da disponibilidade, eu estou fazendo relação aqui, ó, com informação recente, tá? É uma facilidade de lembrança. Então aquilo acabou de acontecer na sua frente, você tem uma facilidade de lembrança. E aí você pode tomar uma decisão errada por conta disso, né? Aí trazendo agora para o mundo das ações, para o mundo dos investimentos, eu coloquei um exemplo aqui de um avião caindo.
Quando o avião cai, geralmente você tem o quê? Ó? Você tem uma extensão da cobertura na mídia. Às vezes fica o final de semana inteiro falando só disso. Né? Digamos que o avião caiu na quinta, vai ficar quinta, sexta, sábado, domingo, até segunda só falando disso. E aí, se você tem a ação dessa empresa que teve o avião que caiu, o que você vai fazer na segunda-feira quando abrir o mercado? Bom, primeiro, você tem uma informação disponível na sua cabeça. Está o tempo inteiro falando somente disso. Você tem uma facilidade de lembrança muito fácil. Aí você vai lá e a primeira coisa que você faz na segunda-feira é vender suas ações. Então você tomou a sua decisão com base numa heurística, com base numa informação recente que você tem, uma facilidade de lembrança. E muitas vezes, quando esse tipo de situação acontece, não significa que a empresa ela vai quebrar. Acidentes acontecem, né? A gente viu, aconteceu lá, por exemplo, o acidente lá da Vale em Brumadinho. Né? A gente teve essa extensão de cobertura na mídia. Os acionistas da Vale, muita gente na segunda-feira vendeu todas as ações. Muita gente vendeu porque ficou indignado com a empresa, né? Com toda a razão. Muita gente vendeu porque estava com medo da empresa cair muito mais, né? Às vezes a pessoa só estava querendo especular lá, pegou e vendeu. Então, assim, todo mundo tomou decisão com base nessa heurística, as pessoas que fizeram isso. Tá? E geralmente esse tipo de decisão em investimentos não é bom. Porque se você tiver a paciência e esperar 2, 3, 4 semanas, pode ser que essa ação se recupere, foi o que aconteceu com as ações da Vale. E se nesse meu exemplo aqui da aviação, poderia ter acontecido também com determinada aviação. Tá? Então aí você não teria perdido o seu dinheiro naquele momento inicial, que as pessoas estão eufóricas, tranquilo? Beleza. Então a heurística da disponibilidade vem sempre relacionado a essas questões. Ok, aí nós temos aqui a heurística da ancoragem. A ancoragem, ela é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Se você for no shopping, você vai ver isso daí acontecendo. Vamos supor que você vai lá no shopping e aí você quer comprar um celular. Se você for uma pessoa assim, digamos, normal, né, que a maioria das pessoas fazem isso, as pessoas elas fazem o quê? Ela não entra na primeira loja e já compra o celular, ela faz uma pesquisa, ela sai rodando, vai lá, passa Casas Bahia, Ponto Frio, ou então, quero da Apple, passa lá na loja, vai em outra loja, começa a fazer uma pesquisa, né, porque ela quer descobrir onde está o preço mais barato, isso é o natural. E o empresário, ele sabe que isso acontece. Né? Então ele sabe que isso acontece e ele quer fazer o máximo possível que aquela pessoa entre na loja dele e já compre o produto. Aí ele faz uma famosa oferta, né? Aquela grande oferta aí coloca lá o preço de R$ 4.000 por R$ 2.500. O preço podia ser sempre 2.500, só que na hora que ele fez isso, ele te ancorou a um preço passado. Então, naquele momento, você já está ancorado, porque na sua cabeça já tem os 4.000. Você já está pensando nos 4.000. Isso aí aconteceu comigo, essa ancoragem. Uma vez eu queria comprar uma TV, fiquei pesquisando essa TV quase o ano todo. E aí eu lembro que o preço dela era 1.800, se eu não me engano. E aí quando chegou lá na Black Friday, a TV ela foi milagrosamente de 2.500 por 1.800. Ou seja, o preço continuou o mesmo, só que ele ancorou a pessoa. Aí a pessoa acha que está com desconto bom, acha que está barato. Beleza? Então, a heurística da ancoragem, ela vem sempre relacionada, gente, ó, a valores, tá? Vem sempre relacionada a números. A gente fica ancorado àquele número anterior. E se eu trazer isso para o mundo de investimentos, eu posso pensar, por exemplo, nas ações da Oi. Né? Quem viu as ações da Oi sabe que ela já chegou a custar R$ 70, até mais do que isso. E hoje em dia, né, ela está custando em torno de R$ 2 a R$ 3. Eu não sei porque eu não acompanho a ação da Oi, de R$ 2 a R$ 3. Aí a pessoa ela se ancora, ela fala, olha, a ação da Oi está muito barata hoje, ela custa R$ 2 e pouquinho, só que ela já custou 70. Aí a pessoa se ancora a esse preço passado e pensa que pelo fato de um dia ela ter atingido aquele patamar, significa que ela vai atingir de novo. E isso não é verdade. Tá? Você está usando uma heurística, você está se ancorando, você está cometendo um erro. Tá? E aí, geralmente, essa heurística da ancoragem vem relacionada a excesso de confiança. A pessoa tem um excesso de confiança, essa ação vai voltar. Ela já valeu aquilo, ela vai voltar. Né? Esquece que existe fundamento, esquece que existe um monte de coisa por trás. Beleza.
E aí também vem essa questão aqui de ajuste insuficiente da âncora, viés de eventos conjuntivos e disjuntivos. Tranquilo? Então pode aparecer todas essas palavrinhas aí na hora que a gente falar de heurística da ancoragem. A heurística aqui da representatividade, olha o nome, representação, representatividade. Aí a gente já tem que pensar uma coisa chamada estereótipo, né? Se eu vejo uma pessoa correndo na rua de sapato, com calça, todo engravatado e desesperado, eu já vou pegar e falar, essa pessoa é um bancário? Né? Não tem como. Já vou falar, é um bancário, tá desesperado, 15 minutos de almoço ali pro caixa, o cara foi correr, almoçar e já tá voltando. Eu tô criando um estereótipo, né? Eu tô formando um pré-conceito em relação àquela pessoa. E aí, essa representatividade, né, tem a ver com essa questão de estereótipo. A gente pode pensar, por exemplo, aqui na Petrobras. Às vezes a pessoa ela já tem uma imagem formada da Petrobras, ela acha, é uma empresa blue chip, é uma das maiores ações da bolsa, existe há muito e muito tempo, eu vou comprar ela porque eu sei que ela é uma empresa que nunca vai dar problema, nunca vai quebrar, nunca não sei o quê. Não tem como a gente afirmar isso. Eu não posso criar um estereótipo e investir porque eu acredito naquilo, né? Então, assim, a gente viu lá na fase da Operação Lava Jato, a Petrobras caiu muito. Chegou a custar 4 e pouco. Então, ali naquele momento também tinha um novo estereótipo em relação à empresa. A empresa já estava com uma imagem totalmente prejudicada. E se a pessoa tivesse investido pensando nisso, talvez ela não teria comprado as ações. Mas quem comprou a ação da Petrobras ao preço de R$ 4 lá ganhou muito. Ganhou mais de 500%. Então, assim, a gente também não pode deixar que essa heurística aqui influencie as nossas decisões, tá? Então nós temos concepções errôneas sobre o acaso. Às vezes um acaso acontece e aí a gente já pensa que aquilo é regra, que vai acontecer de novo, e a gente começa a colocar um estereótipo em cima disso. A gente não pode, tá? Regressão à média, quer dizer que a gente tem tendência a regredir à média, ou seja, se a média das pessoas acredita que a empresa é daquela maneira, a gente regrede a média e pensa também daquela maneira, tá? Aí, para a gente finalizar aqui nessa videoaula, eu vou falar da aversão à perda, que basicamente, né, a aversão à perda, o nome já diz, é aquela pessoa que não quer perder de jeito nenhum. Isso justifica quem investe em poupança, principalmente nos dias de hoje. Tá? Hoje, enquanto eu estou gravando essa aula aqui, eu tenho uma Selic igual a 2% ao ano. Perfeito. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, eu sei que a poupança ela vai render de que forma? Ela vai render 70% da Selic mais a taxa referencial. 70% de 2%, isso aqui equivale a 1,4% ao ano, mais zero, porque a taxa referencial hoje não tem nada, ela é 0,00. Então quer dizer que a pessoa que está aplicando a poupança ela tem um rendimento de 1,4% ao ano, e ela tem uma inflação, hoje em dia, acumulada de 3,92% nos últimos 12 meses. Então, assim, a inflação, o aumento dos preços é muito maior do que quem aplica na poupança. Então, se a pessoa está aplicando na poupança, ela está perdendo dinheiro, ela perde poder de compra. Né? Então, por que a pessoa continua aplicando em poupança mesmo sabendo disso? Aí você fala, porque a pessoa não sabe. Tudo bem, se ela não sabe, a gente perdoa. Mas e se ela sabe? Por que ela continua aplicando? Porque ela tem aversão à perda. Tá? Então esse tipo de investidor, esse tipo de pessoa que tem aversão à perda, ele tem uma característica muito boa. Ele dá mais valor às perdas do que aos ganhos, tá? Então ele mantém, olha aqui, ó, mantém posições perdedoras por muito tempo, enquanto as vencedoras ele sai rapidamente. Eu particularmente tenho um amigo que fazia isso. Não vou citar nomes, mas ele era o tipo de investidor que fazia assim, ó. Ele ia lá e comprava uma ação aqui a R$7. Digamos que ele comprava a ação a R$7. Aí a ação começava a cair, a ação chegava a custar R$2 e esse cara não vendia a ação. Ele ficava com a ação, ele falava, não vou vender, não vou vender. Ele podia ficar 2 anos na mesma ação, mas ele não vendia a ação, porque ele não queria perder. E aí quando essa ação, por um belo acaso, ela ia lá e recuperava, na hora que ela chegava lá ao preço de R$7,20, ele vendia rapidão. Então, assim, segurou uma posição perdedora durante muito tempo e na hora que ele teve um pequeno lucro, foi lá e realizou, foi lá e vendeu. Tá? Então, essa pessoa tem aversão à perda. Ela não consegue manter posição vencedora muito rápido, porque ela tem medo que volte e caia de novo e ela perca.
Ela mantém posições perdedoras muito tempo, mas as vencedoras não. Tá? E aí, isso deveria ser o inverso. Tranquilo? Nessa videoaula eu fico por aqui. Aguardo vocês lá na próxima videoaula. Bons estudos!